besito. Otro besito, Ana. Ana, besito a Oli. Besito a Oli, corre. Besito. Otro. Esta história não é apenas comovente, é assombrante. O que está prestes a ouvir envolve um pai que se transformou de um progenitor amoroso num assassino frio e calculista. As suas vítimas? As próprias filhas, Olivia, de 6 anos, e Ana, de apenas 1. Duas meninas brilhantes e risonhas que confiavam nele completamente, até ao último momento. Na noite de 27 de abril de 2021, a mãe das meninas, Beatriz Zimmermann, acenou-lhes ao despedir-se quando foram buscadas para uma visita de rotina com o pai. Apenas algumas horas depois, recebeu um telefonema que destruiria o seu mundo. Nunca mais voltarás a ver as meninas, nem a mim. Essa foi a última coisa que ouviu dele. Ninguém sabia ainda o que tinha acontecido. Ninguém poderia imaginar o horror que se desenrolava por detrás de portas fechadas. Mas, nos dias que se seguiram, as águas calmas em torno da ilha espanhola de Tenerife começariam a revelar os seus segredos mais terríveis. Hoje, vou contar-lhe a devastadora história de Ana e Olivia Zimmermann, um caso que chocou Espanha, abalou o mundo e mudou para sempre as leis de proteção infantil. Esta não é uma história fácil, mas é uma história necessária, porque por vezes o maior perigo para uma criança vem da própria pessoa que deveria protegê-la. Vamos começar conhecendo as meninas que nos foram tiradas demasiado cedo. Olivia Zimmermann nasceu a 15 de outubro de 2014, na pitoresca ilha espanhola de Tenerife. Desde o momento em que chegou ao mundo, tornou-se o coração da sua família. Curiosa, brilhante e sempre ávida por aprender, Olivia falava fluentemente alemão e espanhol quando ainda tinha apenas 3 anos. Adorava livros, aprendeu a ler antes da maioria das crianças da sua idade e passava horas a desenhar imagens detalhadas, cheias de flores, animais e sóis sorridentes. Era o tipo de criança que entrava numa sala e a enchia imediatamente de riso. A sua alegria era contagiante, pura e luminosa. O que mais gostava de fazer no mundo? Ler histórias à irmã mais nova e molhar os pés no mar pouco antes do pôr do sol. E depois chegou Ana. Nascida a 10 de abril de 2019, Ana era a faísca mais suave e pequena de luz. Um bebé com grandes olhos castanhos e bochechas rechonchudas. Era a personificação da doçura e da delicadeza. Adorava Olivia, estendendo sempre os braços para ela, rindo-se sempre que a irmã lhe cantava em 2 línguas. Olivia, por sua vez, assumiu o papel de irmã mais velha com uma ternura instintiva. Dava-lhe de comer, brincava com ela e inventava canções de embalar tolas que só as duas compreendiam. Eram inseparáveis. Os vizinhos viam-nas frequentemente de mãos dadas, a caminhar pela costa com a mãe, Olivia a lançar pedrinhas ao mar, enquanto Ana dava passinhos cambaleantes ao seu lado, apontando para os pássaros e rindo com entusiasmo. O laço entre elas era inquebrável, inocente, intocado pela escuridão do mundo. Para o mundo exterior, eram apenas 2 meninas num lugar bonito, a viver uma infância simples e feliz. Mas ninguém, nem sequer a mãe, podia prever que aquele riso seria em breve silenciado e que os seus nomes ficariam para sempre gravados no coração de uma nação. Não foram apenas vítimas de uma tragédia. Eram irmãs, melhores amigas e 2 pequenos sóis cuja luz foi roubada demasiado cedo. A seguir, veremos o mundo de onde vieram e as fissuras que começaram a surgir numa família outrora inteira. À primeira vista, a família Zimmermann-Guimeno parecia saída de um postal. Beatriz Zimmermann, natural da Alemanha, apaixonou-se por Tomás Guimeno, um jovem nascido em Tenerife, quando ainda eram adolescentes. Durante algum tempo, a vida em comum parecia idílica. Passeios ao sol junto ao mar, 2 filhas lindas,
e o ritmo sereno de uma vila costeira a envolvê-los. Beatriz dedicava-se por completo às filhas. Era carinhosa, atenta e extremamente protetora. Tomás, um homem que trabalhava no mar, passava longos períodos fora, mas parecia adorar as filhas quando estava em casa. Para os de fora, eram a imagem perfeita de uma jovem família feliz. Mas por trás dessa calma, a tensão estava a crescer. No início de 2020, pouco depois do primeiro aniversário de Ana, começaram a surgir as primeiras fissuras. Tomás tornou-se cada vez mais controlador, distante, irritável, sujeito a mudanças de humor imprevisíveis. Deixou de falar com ternura. Em vez disso, cresceu nele um ressentimento profundo, especialmente em relação a Beatriz. A relação deteriorou-se rapidamente. O que precipitou a ruptura final foi algo dolorosamente comum. Beatriz conheceu outra pessoa. No início de 2021, iniciou uma nova relação, baseada em confiança e respeito mútuo, algo que há muito deixara de existir com Tomás. Para Tomás, isso não foi apenas uma desilusão, foi uma humilhação. Não conseguia aceitar que Beatriz tinha seguido em frente. Amigos recordariam mais tarde comentários perturbadores que ele fizera. Ela vai arrepender-se. Ela não pode ser feliz sem mim. Começou a obcecar com a ideia de que as filhas deveriam estar só com ele. Tornou-se exigente nas visitas, por vezes críptico nas palavras. Beatriz sentia-se desconfortável, mas não havia provas concretas de que algo terrível se aproximava. Os sinais estavam lá, súbitos, mas inegáveis. Em conversas com conhecidos, Tomás falava cada vez mais de forma definitiva. Dizia coisas como: vou fazer com que ela sofra, e se não posso tê-las, ninguém pode. Mas tudo isso foi descartado como desabafos amargos de um homem magoado. Ninguém imaginava o verdadeiro significado por detrás dessas palavras. Os tribunais permitiam as visitas. O sistema partia do princípio de que um pai, mesmo em sofrimento, nunca seria uma ameaça para os próprios filhos. Não havia registro criminal, nenhuma violência física, apenas palavras, e assim, o plano de visitas manteve-se. Todas as terças-feiras, Tomás passava algumas horas com Olívia e Ana, devolvendo-as ao final do dia. O dia 27 de abril de 2021 era apenas mais uma terça-feira, até deixar de o ser. Nessa manhã, Beatriz tomou o pequeno almoço com as filhas. Olívia brincava com Ana na sala. O riso das duas enchia a casa. Tomás deveria buscá-las por volta das 17h, como sempre fazia. Não havia qualquer razão para suspeitar que seria a última vez que Beatriz veria as filhas com vida, porque o monstro não era um estranho escondido na escuridão. Era alguém que elas conheciam, alguém que amavam, alguém que sempre estivera ali, mesmo ao seu lado. A seguir, vamos acompanhar os acontecimentos daquele dia impensável e o horror que se revelou quando o sol se pôs. O dia 27 de abril de 2021 começou como qualquer outra terça-feira soalheira em Tenerife. Beatriz tomou o pequeno almoço com as filhas na sua casa modesta. Olívia coloria a mesa a cantarolar uma música baixinho, enquanto Ana andava pela casa agarrada ao seu peluche preferido. Nada de estranho, nada de sombrio, apenas mais um dia comum. Às 17h, Tomás chegou para a visita agendada. As meninas, alheias a qualquer tensão entre os pais, receberam o pai com entusiasmo. Testemunhas viram-nas entrar no carro, Ana presa na cadeirinha de bebé, Olívia sentada ao lado, a sorrir e a acenar à mãe. Beatriz ficou à porta, a ver as filhas desaparecerem ao fundo da rua, sem suspeitar que seria a última vez. Tomás deveria devolvê-las ao fim do dia. Esse era o acordo. Mas em vez de levá-las para jantar ou passear, conduziu até a sua casa, na vila vizinha de Igueste de Candelaria. Foi ali que o horror começou. Por volta das 19h, Tomás deu às filhas relaxantes musculares, sedativos para as fazer adormecer. Eram crianças, confiantes, vulneráveis, totalmente inocentes.
Os medicamentos fizeram-nas adormecer rapidamente, sem resistência. Depois, no silêncio da sua casa, sem ninguém por perto para o impedir, Tomás matou as filhas. Primeiro Ana, depois Olívia. Segundo os peritos forenses, as meninas nunca acordaram, não choraram, não sofreram, mas a serenidade da morte apenas evidenciou a frieza calculada do ato. Tomás tinha tudo preparado. Com antecedência, já tinha separado 2 sacos de desporto, já tinha adquirido cordas e uma âncora. Não foi um crime passional, foi uma execução meticulosamente planeada. Por volta das 21h30, colocou os sacos com os corpos das filhas no carro. Pouco depois, chegou à Marina de Santa Cruz de Tenerife. Funcionários do porto recordaram mais tarde tê-lo visto a carregar sacos pesados para o barco. Os movimentos eram calmos, precisos, como alguém a cumprir o passo final de um plano ao qual já se tinha entregado há muito. Às 22h, Tomás fez um telefonema arrepiante a Beatriz. Nunca mais vais ver as meninas, nem a mim. Beatriz ficou em choque. Ao início pensou tratar-se de mais uma tentativa cruel de chantagem emocional, mais um acesso de ciúmes. Mas havia algo diferente no tom. Plano, frio, definitivo. Ligou e voltou a ligar, mas ele não atendeu. E quando as horas passaram sem sinal das filhas, o pânico instalou-se. Às 23h, Beatriz contactou a polícia local. Inicialmente, trataram como um desentendimento familiar, um atraso na entrega, um pai a ultrapassar os limites. Mas quando souberam da chamada e perceberam que Tomás já não podia ser contactado, soaram os alarmes. Entretanto, no mar, Tomás desaparecia na escuridão da noite. As câmaras de segurança do porto registraram a embarcação a dirigir-se para o oceano aberto. Mais tarde, os investigadores concluíram que ele terá lançado os sacos, amarrados às âncoras, nas águas profundas, a mais de 1000 metros de profundidade. Nunca mais foi visto. Na manhã seguinte, 28 de abril, o barco foi encontrado à deriva perto da costa de Puerto de Guimar. No interior, as autoridades encontraram vestígios de sangue, uma cadeirinha de bebê e objetos pessoais. Mas não havia sinal de Tomás, nem de Ana, nem de Olívia. O mar engolira tudo. Durante dias, Beatriz agarrou-se à esperança. Talvez tivesse sido uma encenação. Talvez estivessem vivos, algures. Talvez. Mas a 29 de abril, a esperança começou a desvanecer. A cadeirinha de bebê de Ana apareceu a boiar no oceano. Era um símbolo de fim, um assento de criança, sem a sua pequena ocupante, a flutuar sozinho no frio Atlântico. Mesmo assim, Beatriz recusou desistir. Durante 45 dias, lutou, exigiu buscas em grande escala no fundo do mar, implorou às autoridades, falou à imprensa, pediu ao mundo que não esquecesse as filhas. O horror do que Tomás fizera já não era apenas uma tragédia familiar, estava a tornar-se um pesadelo nacional, e em breve o mar devolveria um dos seus segredos. Desde o momento em que o barco de Tomás foi encontrado à deriva, a Guarda Civil espanhola soube que não estava lidando com um simples caso de custódia. A descoberta de vestígios de sangue, junto com a cadeirinha infantil e seus pertences pessoais, pintava um retrato aterrador. E mesmo assim, não havia corpos, nenhuma confirmação oficial, nenhum encerramento. Beatriz recusou-se a ficar parada. Impulsionada pelo instinto de mãe e pelo peso de uma perda indescritível, ela exigiu ação. Concedeu entrevistas, realizou coletivas de imprensa, escreveu a autoridades públicas. Suas filhas não desapareceriam em silêncio. Se o mar as havia levado, então o mar teria que devolvê-las. Em poucos dias, a Espanha iniciou uma das buscas oceânicas mais complexas de sua história. O governo mobilizou o Ángeles Alvarinho, um navio oceanográfico de última geração equipado com sonar e drones subaquáticos capazes de escanear profundidades de até 1000 metros. Durante 45 dias,
o navio vasculhou o fundo escuro e gelado do Atlântico, enfrentando correntes instáveis e ravinas submarinas. A nação inteira acompanhava. Atualizações dominavam os noticiários. Vigílias com velas foram realizadas. Murais de Ana e Olívia surgiram por toda a Espanha. Beatriz estava lá, todos os dias no porto, os olhos fixos no horizonte, recusando-se a aceitar o que mais temia. E então, em 10 de junho de 2021, o oceano finalmente falou. A uma profundidade de 1.000 metros, a 3 milhas náuticas da costa de Tenerife, o braço robótico da embarcação recuperou uma bolsa esportiva pesada. Dentro dela estava o corpo sem vida de Olívia, de 6 anos, preservado pela escuridão fria das profundezas. Ela havia sido amarrada e ancorada. Sua morte não foi acidental, foi deliberada. Nas proximidades, mergulhadores encontraram uma segunda bolsa, rasgada e vazia. Acredita-se que o pequeno corpo de Ana estivesse ali, mas as correntes já o haviam levado há muito tempo. Nenhum vestígio de Tomás de Meno jamais foi encontrado. Presume-se que tenha se afogado ou desaparecido de outra forma. Ele não deixou confissão, nem carta, nem explicação. Apenas a frase fria que disse a Beatriz ao telefone: "Você nunca mais verá as meninas ou a mim." Mas as provas forenses eram contundentes. Um relatório oficial do juiz confirmou a linha do tempo dos acontecimentos e declarou, sem hesitação, que Tomás havia assassinado suas filhas com total premeditação e com um único objetivo: causar à mãe delas a maior dor possível. Foi um caso clássico de violência vicária, um termo usado para descrever quando crianças são usadas como instrumentos de vingança em conflitos familiares. O tribunal nunca realizou um julgamento. Não havia réu a ser punido, mas a justiça, à sua maneira, encontrou voz através da investigação. O caso foi oficialmente encerrado em agosto de 2021, após todos os esforços para recuperar Ana ou Tomás terem sido esgotados. O custo da operação ultrapassou 1 milhão de euros, mas ninguém questionou. Porque a vida de uma criança não tem preço. Beatriz não parou por aí. Ela entrou com um pedido legal para remover o sobrenome de Tomás das certidões de óbito das filhas. Recusou-se a permitir que o nome do assassino permanecesse ligado à memória delas. E o tribunal concordou. Ana e Olívia não seriam lembradas como vítimas de um homem. Seriam lembradas simplesmente como Ana e Olívia, duas irmãs que ainda deveriam estar aqui. A busca por justiça havia terminado, mas a luta por mudança estava apenas começando. A morte de Ana e Olívia Zimmermann despedaçou mais do que apenas uma família. Ela ultrapassou os limites do luto privado e invadiu o coração público da Espanha, despertando todo um país para a epidemia silenciosa da violência doméstica e para o perigo oculto que as crianças podem enfrentar, até mesmo nos braços de seus próprios pais. A notícia da descoberta espalhou-se como fogo. Horas após o anúncio de que o corpo de Olívia havia sido recuperado, vigílias espontâneas começaram a se formar em várias cidades. Multidões reuniram-se em praças, acendendo velas, segurando fotos das meninas, muitas com a mesma mensagem escrita em cartazes de papelão: "No mais violência vicária. Chega de violência vicária." As pessoas choravam abertamente, mães segurando seus filhos com mais força, pais parados em silêncio atônito, incapazes de compreender como um pai poderia ultrapassar tal limite. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, expressou publicamente suas condolências e classificou o crime como um horror além da compreensão. A rainha Letícia da Espanha divulgou um raro comunicado pessoal, condenando o ato e elogiando a força de Beatriz. Mas palavras não eram suficientes. O povo exigia mudança. Milhares foram às ruas, não apenas para lamentar, mas para protestar. Manifestações eclodiram em Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência e outras cidades. Os slogans eram uníssonos: "Protejam nossas crianças."
Ouçam os sinais de alerta. Nenhuma criança deve ser usada como arma. Isso não foi apenas um crime. Foi um acerto de contas. Durante décadas, as leis de violência doméstica na Espanha focaram principalmente em vítimas adultas. O caso Zimmermann expôs uma lacuna perigosa: a suposição de que um pai, especialmente um homem, não poderia representar ameaça aos próprios filhos apenas por laços de sangue. Beatriz, mesmo em meio à dor, tornou-se uma voz pela mudança. Ela falou à imprensa não apenas como mãe, mas como defensora. Descreveu como Tomás já demonstrava sinais de controle e manipulação muito antes da tragédia, como o sistema falhou em levar a sério suas ameaças, como os acordos de custódia continuaram, apesar dos sinais evidentes de risco. Em suas palavras, ele não queria a guarda, ele queria me ferir, e usou nossas filhas para isso. Dessa dor surgiu política pública. Parlamentares aceleraram reformas nas leis de proteção infantil em casos de custódia. O conceito de violência vicária passou a ter reconhecimento legal. Ameaças feitas por um dos pais, especialmente contra os filhos, agora seriam motivo para intervenção legal imediata. Mas além dos tribunais e dos corredores do parlamento, foram as pessoas que carregaram o legado de Ana e Olivia adiante. Em 18 de outubro de 2022, em Santa Cruz de Tenerife, foi inaugurada uma escultura de bronze no Parque Infantil de La Resta del 25 de Julho. Criada pelo artista Júlio Nieto, a obra retrata duas meninas de mãos dadas, olhando para o céu, com rostos serenos, como se estivessem em paz. Beatriz estava presente na cerimônia, segurando sua filha recém-nascida, Elsa, nascida exatamente um ano após o aniversário de Ana. Ela não tentou substituir o que perdeu. Ninguém poderia. Mas Elsa se tornou, segundo suas palavras, uma promessa de vida, nascida sob as asas de dois anjos. A escultura tornou-se um símbolo nacional. Turistas e moradores visitam o local, não como um lembrete sombrio da morte, mas como um espaço silencioso de reflexão, um lugar para dizer, nunca mais. E celebridades também se uniram. Antônio Bandeiras, Penélope Cruz, Alejandro Sanz e outros usaram suas plataformas para compartilhar a história das meninas. Veículos de imprensa internacionais cobriram extensivamente o caso. Mesmo fora da Espanha, os nomes Ana e Olivia tornaram-se sinônimos do custo trágico de ignorar o abuso emocional e a manipulação em relações familiares. A história delas ressoou em todos os lugares, porque poderia acontecer em qualquer lugar. A luta para proteger crianças de serem usadas como ferramentas de controle, vingança ou punição deixou de ser uma batalha privada. Tornou-se uma missão coletiva. Ana e Olivia não viveram vidas longas, mas a memória delas acendeu um movimento. Se alguém que você conhece dissesse, você nunca mais verá seus filhos, você levaria isso a sério? Se alguém fizesse uma piada sobre levar as crianças para sempre, você riria? Esperaria algo mais óbvio? Ou ouviria aquela sensação lá no fundo, te alertando de que algo estava errado? Beatriz Zimmermann fez tudo o que podia. Ela amava suas filhas com intensidade. Protegeu, cuidou, acreditou na lei para fazer o resto. Mas o sistema falhou. Falhou em perceber os sinais. Falhou em agir quando o controle virou ameaça. E quando finalmente abriu os olhos, já era tarde demais. Ana e Olivia Zimmermann não eram apenas duas menininhas de uma ilha na Espanha. Elas se tornaram símbolos da inocência perdida, do amor traído e das formas silenciosas como o mal pode se esconder diante de nossos olhos. Elas deveriam estar correndo pelo parque hoje. Deveriam estar segurando a mão da irmãzinha. Deveriam ter crescido, mas não cresceram. E mesmo assim, a história delas mudou o mundo. Fez governos se moverem, fez famílias conversarem, fez todos nós pararmos para olhar mais de perto os rostos que achávamos conhecer. Hoje,
Uma escultura de duas meninas repousa silenciosamente à beira-mar. Mas o verdadeiro memorial delas não é de bronze. Ele vive nos corações de milhões que continuam carregando essa história adiante. Então, se você se comoveu com Ana e Olivia, não deixe que isso seja apenas mais um vídeo. Compartilhe a história delas. Fale quando algo parecer errado. Proteja as crianças ao seu redor, não apenas com amor, mas com vigilância, porque às vezes os monstros não se escondem nas sombras. Eles se sentam à mesa de jantar, sorriem na saída da escola, seguram mãos pequeninas em uma tarde de terça-feira. E a menos que a gente escolha enxergá-los, enxergar de verdade, pode ser que só percebamos o perigo quando já for tarde. Muito tarde. Ana e Olivia, dois anjos que nunca tiveram a chance de crescer, mas que mudaram o mundo com as vidas que não conseguiram terminar. Que seus nomes jamais sejam esquecidos.